Olá, boa noite. Oi, Arthur, boa noite. Tudo bem, Rogério? Consegue me escutar? Tu- consigo perfeitamente. Deixa eu ajustar aqui, que quando tu entrou, Ah, cortasse metade da minha cabeça, né? desconfigura, eu percebi. Foi. Eu até pareci careca daí, mas Mas é o ângulo. o, é o ângulo, é o ângulo. O ângulo não me favorece. Vamos aguardar um pouquinho que o Rafa já deve estar entrando para a gente começar a conversa. O pessoal já está entrando aqui para começar a nos acompanhar aqui, Rogério. Estou vendo ali as. Já, e acho que o Rafa também já Ah, acho, entrou. agora sim. Ah, Funcionou. entramos todas. Olá, Rafa, tudo bom? Tudo ótimo, vocês? Tudo tranquilo. Tudo ótimo também. Hoje todo mundo parou diante dos seus livros. Nós estamos parecendo três pessoas bem inteligentes, tá? Ficou bom o negócio. Tem que parecer inteligente, né? É, eu aluguei o cenário aqui, então. Bom, boa noite, pessoal. Essa é mais uma edição do nosso Papo de Jornalista, um projeto da Associação Catarinense de Imprensa. A ideia é discutir a prática do jornalismo. A gente já recebeu pessoas muito interessantes. Aqui, semana passada, a gente conversou com o Ian Boechat, na verdade foi o Billy Culliton, um dos nossos diretores aqui, mas a gente já conversou sobre freela, sobre jornalismo econômico, enfim, sobre uma série de jornalismo regional. E hoje a gente vai conversar com o Rafa Santos. Vou apresentar rapidinho aqui teu currículo. O Rafa Santos, ele é jornalista, tem 17 anos de experiência, passagens por redações do Agora São Paulo, Folha.com, Guia da Folha, Veja São Paulo, Yahoo, e hoje em dia ele trabalha no Conjur, consultor jurídico, que é, eu acredito que o principal veículo hoje de cobertura especializada no mundo jurídico. Eu vi o teu user do Instagram, 77, é nascido em 77, é isso? Não, Ah, não. não. É que eu uso o Instagram, na maior parte do tempo como página pessoal. Ah, E 77 é um ano icônico do Corinthians, que é o meu time, que é o fim do jejum, que é uma das mitologias do futebol que eu mais gosto. 77 é por conta disso. entendi. É o ano da invasão do Campeonato Brasileiro, é isso? Aquele que se fala do Corinthians? Não, Não. o ano que o Corinthians saiu da fila de 23 anos ganhando o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, é. Ah, bom. Eu não sou corintiano, como tu percebeu. Mas respeito, tá tudo bem. Bom, e hoje a gente vai conversar, o Arthur Bobson, que é o nosso diretor jurídico da ACI, está presente aqui também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre jornalismo especializado e essa cobertura do mundo jurídico, enfim. Mas antes, Rafa, a gente só queria, eu estava ali pesquisando um pouquinho para a gente organizar essa conversa. Entrou aqui um advogado, o Tulo Cavalazzi entrou antes que fosse botafoguense, o fim da fila era só em 89. Tu saísse da fila bem antes do botafoguense, então, né? Mas eu estava dando uma olhada ali, pesquisando para a gente organizar essa conversa e tal, e vi que o teu currículo, na verdade, tu tem, né, eu li ali, tu tem uma experiência muito grande na área de internet, né?
Então, assim, antes da gente entrar até nessa questão da cobertura jurídica e tal, eu queria falasse um pouquinho sobre essa tua experiência, te apresentasse também, porque eu te apresentei de uma forma bem sucinta, te apresentasse e falasse um pouquinho dessa tua experiência no jornalismo online, né? Boa noite. Perfeito. Primeiro, quero agradecer o convite, muito legal. E segundo, eu brinco que eu tive o melhor dos dois mundos, porque eu comecei a trabalhar ainda na faculdade, como repórter mesmo, e eu tive uma experiência, uma primeira grande experiência no que eles chamam de grande imprensa, foi no Impresso, que era o Jornal Agora, que é o jornal local da Folha de São Paulo, do Grupo Folha. E isso me ajudou muito, porque foi muito importante para mim participar dessa coisa de fechamento, conviver com essa pressão de fechar, que o Impresso tem, a internet não tem. Porque na internet fechamento é toda hora. Essa é a diferença. Então eu logo migrei para a internet, como a maioria dos profissionais, né? Comecei a trabalhar ainda no Grupo Folha com internet. Trabalhei na Folha.com e no Guia da Folha. Nessa época eu saí um pouco quando eu comecei na cobertura esportiva, eu saí um pouco desse nicho e comecei a trabalhar com gastronomia. Essa experiência no Guia da Folha foi muito legal porque eu participei da equipe que lançou a versão online do Guia da Folha. Então eu tive a oportunidade de fazer pesquisar tudo, fazer roteiro, testar site, fazer tudo isso. Isso faz tempo. Eu repeti essa experiência na Veja São Paulo. Eu fui trabalhar lá no mesmo cenário, lançamento do portal online, que até tinha uma página da internet, mas não tinha funcionalidade nenhuma e nem fazia sentido na época, né? Porque é para ser um guia. Então eu trabalhei com isso. Depois eu tive algumas outras passagens pelo Grupo Folha, até trabalhar no Yahoo, que eu fiquei 8 anos trabalhando no Yahoo. Acho que é a empresa que eu mais trabalhei na vida, de período. Saí do Yahoo quando a empresa foi vendida para a Verizon, e acabou sendo vendida de novo agora. E aí eu decidi mudar os rumos da minha carreira. Eu sempre tive muita experiência com esporte, com análise de cultura, com gastronomia, mas eu sempre tive muita vontade de cobrir política. Então eu falei, não, vou aproveitar essa pausa aqui e vou migrar de área. Então eu, de novo, voltei para a rua, mas dessa vez para cobrir política, cobrir a eleição de 2018. Tive uma experiência que é de política, mas um pouco de esporte. Eu escrevi uma grande reportagem para o BuzzFeed News, que era sobre justamente a eleição do Corinthians. Foi uma das eleições mais disputadas. Enfim, fez. E é engraçado, foi uma primeira grande experiência de grande reportagem no online. O texto final ficou com uns 45 mil toques, então ficou uma coisa gigantesca. Me abriu um pouco a cabeça em relação a alguns antigos dogmas que eu tinha em relação a que a internet não cabe texto grande. Cabe, você tem que trabalhar o online é a cultura do Twitter, digamos assim, né? É um preconceito que você tem que no online ninguém quer ler nada longo, ninguém tem paciência para acompanhar um assunto mais a fundo. Isso mudou aí essa tua percepção, é isso? Não, mudou um pouco no conceito a gente que é jornalista tem que se preocupar muito com a forma hoje em dia, né? Como a gente passa a informação. Porque, como tem muita informação, se você não informar de maneira minimamente atraente, você perde o leitor. Então, esse trabalho foi um exercício de prender o leitor na tela do computador. Seja escrevendo de modo diferente, seja usando hiperlink, seja usando imagem, trabalhando com toda essa coisa que eles falam, transmídia, que é a internet, que todo mundo fala, mas pouca gente faz, porque é muito difícil, porque o volume de trabalho é muito grande, você não dá um tratamento especial para tudo.
Mas algumas coisas você consegue encaixar no dia a dia e fazem toda a diferença, sim. É que pouca gente acho que sabe fazer, né, Rafa? Assim, o que precisa saber, assim? Claro, hoje em dia todo mundo já está trabalhando na internet, digamos assim, mas o que tu acha que foi um aprendizado para ti que a pessoa precisa ter em mente para trabalhar como jornalista no online? É diferente, por exemplo, da tua experiência do impresso, né? Uhum. No online, como eu te falei, não tem essa coisa opressora do fechamento do impresso, mas tem uma opressão leve que toda hora é fechamento. Então você tem que ficar sempre on para tudo. Online também, hoje em dia, com WhatsApp e com todas as possibilidades de comunicação, você tem que filtrar muito a informação que você recebe. Você recebe sempre muita informação de tudo que é lado. Eu acho que o segredo do jornalismo de internet é curadoria. É curadoria no que você decide investir seu tempo escrevendo, é curadoria na hora de editar e é curadoria na hora de você ilustrar isso com uma imagem. Precisa ter muita curadoria para fazer conteúdo bom de internet. Porque como tem muito e como é muito simples, é democrático para todo mundo publicar o que quer, a hora que quer, aonde quiser, você tem que ganhar o leitor nisso. Você tem que ser mais caprichoso na curadoria do conteúdo e na forma que se apresenta ele. Que é uma coisa que é um pouco de jornalismo de revista impresso de antigamente, né? Sim. Que ao mesmo tempo tu divide a atenção dele com um mundo de coisas, né? Pode perder pro WhatsApp ou pro Instagram ou para qualquer coisa num ficar de olhos, Não, tem né? rádio, Se o conteúdo não estiver tão bom, né? Então, tem muita coisa. E isso, curadoria, eu acho que é o segredo do bom jornalismo de internet hoje em dia. E mais uma outra questão que eu vi ali que me chamou a atenção, antes da gente ainda entrar no papo específico do jornalismo jurídico, tu participaste de grandes coberturas esportivas, tu é um apaixonado por futebol, pelo jeito. Tu participaste de grandes coberturas esportivas, né? Como é que foi essa experiência? Tu trabalhasse na Copa no Brasil e nas Olimpíadas, né? Então, foram... Como posso dizer? Eu comecei a trabalhar... Trabalhei na Olimpíada, na Copa de 2006. Foi a primeira Copa, mas eu cobri aqui do Brasil e eu tive as 3 experiências, tanto em loco como trabalhar longe do local. Em 2006, a impressão que eu tenho é que esses eventos movimentavam muito mais as pessoas, sabe? Como eu estava começando, eu cobria muito, fazia muito pauta quase de comportamento lá, sabe? Acompanhar uma fanfest da torcida de Portugal, na casa de Portugal, vendo o jogo. Com o passar do tempo, aí eu comecei a trabalhar mais, que o esporte ganha mais espaço com isso. E eu tive a experiência de cobrir a Copa América em 2011, que foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi a trabalho. Acho que isso é uma coisa que muitos jornalistas têm, né? A primeira vez que sai do país é a trabalho. Foi muito bacana porque me abriu um pouco a cabeça. O jornalista acho que tem que viajar, tem que e viajar no sentido empírico da palavra. A gente sabe que o mundo é grande, mas quando você viaja, você tem na sua frente que o mundo é grande. Então você se interessa por outras culturas, outras coisas. Então cada viagem aumenta um pouco mais os seus saberes. Na Copa do Brasil, que foi aquela festa toda, né? A cobertura começou muito antes, porque tinha um Não Vai Ter Copa, e teve muita Copa. Na Olimpíada foi mais rápido, que são 2 semanas, então é uma experiência super diferente também. E o que eu percebo nessas grandes coberturas é que os direitos de transmissão e como se faz o credenciamento, eles limitam um pouco do trabalho dos jornalistas de internet. Se você, por exemplo, trabalhar num site que não é dono dos direitos de transmissão, você tem um pouco de acesso reduzido, você tem que ser mais criativo na hora de fazer pauta. O que não é um grande problema, porque o evento é tão grande, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que
cobrir só o mainstream também, de repente, não Vai é algo render. tão interessante. Até porque os donos dos direitos de transmissão fazem isso de uma maneira muito boa, sabe? A gente está falando de Globo, de gente que sabe fazer muito bem as coisas. Então, você tem que olhar para um outro lado. Foi bem interessante, foi bem rica essas experiências. Bom, e aí tu acabou migrando, né? Até tu teve na Copa América, que o Brasil perdeu do Paraguai 2-0, depois teve na Copa do Mundo, o Brasil perdeu de 7-1, então, por sorte, tu migrou pro direito, né? Tu foi cobrir direito. Vamos deixar a Copa de 2014, de 2022, enfim, a próxima Copa. Não cobre, fica no Vou participar. Torço para que o Mick Jagger também não vá assistir. Tomara. Porque é complicado. Então, essa coisa de migrar foi uma grande vontade que eu tive. Eu sempre me interessei muito por política. Meu TCC era um pouco sobre jornalismo político na faculdade. Só que as melhores oportunidades que eu tive foram no esporte e na cultura. Como eu não sou bobo, eu aproveitei. Então, depois de alguns anos, eu decidi, não, agora está na hora de investir nisso, cobrir a eleição de 2018 no Yahoo. E, de novo, né, a gente sempre fala da judicialização da política. Cobrir política me levou a ficar cada vez mais interessado em direito e em justiça. Tanto é que eu acabei migrando dessa vez para cobrir direito e justiça. O que acaba se misturando um pouco, né, em alguns momentos. Sim. Política e direito. Hoje as pessoas têm um interesse, até eu queria entender até o Arthur um pouquinho, porque hoje o direito ele acabou virando um interesse comum das pessoas. As pessoas acompanham sessões do STF hoje em dia, né? Coisa que antes também nem estavam disponíveis, né? Mas o que tu acha, primeiro o Arthur, depois o Rafa, desse interesse das pessoas pelo direito, às vezes as pessoas nem entendem muito bem o que está sendo dito ali, né? E aí entra o trabalho do jornalista até de traduzir isso, mas existe um interesse crescente por isso, né? Tu vê, como é que tu, como operador do direito, vê isso, Arthur? E depois eu queria ver a opinião também do Rafa sobre isso, sobre esse interesse crescente das pessoas pelo judiciário, pelo mundo jurídico, né? Obrigado, Rogério. Também quero depois ouvir a opinião do Rafa, mas se puder trazer aqui um pouco da minha visão. Só, Rafa, uma curiosidade, mas acho que meu pai começou no jornalismo esportivo também cobrindo o jogo e tal, então ele tem conhece como é que é esse início aí no jornalismo esportivo. E, Rogério, eu acho que eu tenho uma visão que o interesse das pessoas pelo jurídico, principalmente pelo STF, né? Me parece que o interesse ele fica às vezes muito adstrito ao Supremo e a população de modo geral desconhece ou os outros poderes ou os outros tribunais que impactam tanto ou maior na vida delas, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça, que às vezes as decisões lá impactam ou em maior grau, mas tem menos repercussão. Parece que essa questão de acompanhar as sessões do STF, elas vêm primeiro ali com a TV Justiça, né? A TV Justiça, ela democratizou o acesso às sessões. Só que, ao mesmo tempo que democratizou o acesso a visualizar as sessões, elas sempre foram públicas, mas não transmitidas, entra naquela linha do excesso de informação e a falta de conhecimento. Me parece que tem muita informação jurídica, mas aquela curadoria que o Rafa falou sobre o que é essa informação, ela não chega nas pessoas. Me parece que a população... E às vezes as pessoas nem querem que chegue nela essas questões, né? Porque é muito fácil ter acesso àquela informação superficial, só que tu se aprofundar ou ler a matéria completa do Conjuro, por exemplo, são poucas pessoas que eu acho que vão a fundo para se interessar na matéria. Então, eu não vou dizer que vejo com maus olhos esse interesse, porque democratizar esse conhecimento é benéfico, mas a partir do momento que a gente tem esse excesso de informação às vezes que se perde, né? Então a gente
as pessoas compartilham manchetes e não o teor da notícia, as pessoas compartilham o que acaba se tornando, às vezes, até uma fake news, pegam um trecho da decisão e não explicam o que aconteceu, ou pegam um trecho e dão uma interpretação equivocada, porque, querendo ou não, aquele que interpreta, e aí acho que o papel do jornalista é especializado nisso, ele precisa entender aqueles termos, ele precisa entender o contexto da decisão, precisa entender o caso. E a população, de modo geral, quando ela recebe essa informação, ela não faz essa curadoria antes de divulgar. Então, parece que é benéfico esse interesse, porque a população se interessando por algo que afeta a vida dela. Mas a partir do momento que é feito sem uma curadoria, a partir do momento em que essa informação ela é só compartilhada e ela não é, acho que, refletida, aí eu vejo que a gente passou um pouquinho da linha da informação e do conhecimento, e aí a gente perde um pouco, e aí acho que nos peso e contrapeso a gente acaba perdendo mais do que ganhando. E o televisionamento das sessões ele é muito criticado por vários juristas, por vários advogados, justamente por isso, porque os votos ficaram mais longos, as discussões elas acabaram tomando proporções que os jogadores estão jogando para a torcida, porque eles sabem que o voto vai ser disponibilizado, que vai estar no jornal, ele dando aquele voto, então as sessões se tornaram mais longas, as sessões se tornaram os votos mais complexos e se tornaram um palco, às vezes, para alguns jogadores que antes não tinham essa exposição. E aí eu acho que entra também num vácuo, e aí o jurídico, um vácuo de poder, né? Não existe vácuo na política. Então a gente tem aí um poder executivo e um poder legislativo que não ocupam alguns espaços, ocupam de uma maneira, não vou dizer equivocada, mas de uma maneira não tão democrática e republicana. E aí me parece que o Poder Judiciário, vendo esse vácuo, acaba participando mais ativamente. E aí acaba, de fato, chegando mais na população essa questão jurídica. E aí eu vejo de uns 10 anos para cá as pessoas conhecendo mais os jogadores do que, às vezes, a seleção brasileira. O Rafa cobriu aí Copa do Mundo e hoje cobre o Judiciário. Tenho certeza que ele percebeu essa diferença, que lá em 2006 ninguém sabia que eram os ministros do Supremo, estavam mais preocupados com a Copa do Mundo. E hoje, às vezes, o pessoal acompanha julgamento online, milhares de pessoas acompanhando o julgamento, né? Então, qual que é a relevância de acompanhar esse julgamento se a gente tem informação, mas não vai ter o conhecimento? Eu acho que a Débora fez uma pergunta aqui da linguagem jurídica, não é muito rebuscada. Eu não sei se ela precisa ser tão simplificada. Eu acho que tem alguns pontos, e aí tem até um artigo no Conjuro, inclusive, do Lane Streck, falando disso. Será que a gente precisa simplificar tanto a linguagem jurídica para as outras pessoas terem conhecimento? Será que a gente precisa desenhar para compreender? Às vezes, a linguagem jurídica, ela não vou dizer rebuscada, mas ela é técnica por uma razão de ser. Ela não precisa perder ela não precisa ser a técnica. Talvez ela precise perder o latim, perder essa, não vou dizer técnica, mas perder um pouco esse salto alto que algumas decisões têm. Mas eu não acho que ela dificulte o acesso à informação jurídica. Eu acho que a linguagem técnica ela tem que existir porque ela é técnica. E aí eu não sei se facilitar a linguagem levaria conhecimento e perderia o jurídico da mensagem. Mas eu passo aí a palavra para o Rafa, que cobre isso. E eu até aproveito e lanço um questionamento, Rafa. Se o jornalista jurídico, jornalista especializado nessa área, qual que é a dificuldade dele entender esses termos jurídicos? Porque ele precisa, para não cometer nenhuma tecnia, né? Ele precisa conhecer os termos, conhecer da área que ele está falando e para depois poder transformar. E aí, Débora, acho que o papel do jornalista entra nessa área. O jurídico, ele tem que continuar jurídico. Mas aí o papel do jornalista é fazer essa curadoria daquela informação para transformar para as outras pessoas. Mas o jurídico, ele não acho que precisa perder a técnica jurídica para transformar um voto, por exemplo, mais fácil de ser compreendido por alguém que não é do meio. Perfeito. O que eu percebo nessa questão da linguagem que foi muito bom para mim profissionalmente trabalhar na cobertura jurídica, é que eu revisitei um antigo mandamento básico do jornalismo, que é não ter vergonha de perguntar.
porque a gente trata de questões importantes. É muito importante você passar a informação correta, se não cometer nenhum equívoco. Então, eu exercito isso todos os dias. Não tenho vergonha de perguntar. Eu alugo todas as minhas fontes o máximo possível. Peço para que eles desenhem. Em relação à questão da linguagem, é engraçado que o professor Lenny Streck escreve super bem e fala sobre simplificar a linguagem, né? Ele é super claro. Na Conjura, a gente se preocupa em... Uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu entrei no veículo foi a mudar completamente a minha ideia que eu tinha de lead. Porque na faculdade a gente aprende a fazer lead de 15 maneiras diferentes e o Conjura me ensinou uma outra. A gente sempre que possível a gente começa os textos da Conjura com a tese que fundamentou a decisão. Esse é o lead, é a principal coisa de toda notícia, é você explicar de modo claro, nas primeiras linhas, por que aquele juiz, aquele desembargador, aquele ministro toma aquela decisão. Então, isso é um exercício, dá trabalho, e dá muito trabalho, porque algumas decisões são muito grandes. Então, você tem que não ter preguiça de ler, mas vale a pena. Vale a pena ofertar conteúdo especializado do modo mais claro possível. E eu acho que a Conjur tem ido bem nisso, né? De simplificar até o limite a linguagem do direito, mas também sem vulgarizar no sentido de deturpar o sentido. A gente se preocupa bastante com isso e de novo, você pode perguntar 1000 vezes. Assim, o principal mandamento de qualquer repórter é perguntar 1000 vezes até entender. Depois que você entendeu, está tudo bem. Aí você vai lá e escreve. E isso é muito importante porque você vai estabelecendo laços de confiança com os operadores de direito. O advogado, o juiz, o desembargador que te passa um caso, e depois que ele te explica, e ele percebe que você conseguiu traduzir isso para o grande público da maneira mais correta possível, ele vai começar a privilegiar você sempre que ele tiver um caso interessante, tiver uma decisão, porque ele vai ter confiança, e confiança é tudo na relação do repórter com a fonte. Né? E no meio jurídico, essa questão da linguagem é mais forte ainda para criar laços de confiança. Eu acho que tem, né, Rafa, uma questão assim de respeito, digamos assim. Eu não sou advogado, mas leio bastante Conjur. Quando eu falo em respeito, assim, traduzir a informação de uma forma que o advogado, o magistrado, enfim, vai entender que tu traduziu aquilo, mas ao mesmo tempo tu tornar aquilo acessível para alguém como eu, por exemplo, não sou advogado. Eu acho que isso é uma questão de tu não precisa desenhar, digamos assim, respeitar a inteligência do leitor, né? Tu pode explicar de uma forma, tu pode fugir do latim, digamos assim, mas tu também não precisa fazer assim, né, uma coisa, não é uma versão para crianças da decisão judicial do STF, né? Eu acho que essa é a questão que deve ser uma preocupação de vocês no dia a dia, assim, enfim, para encontrar a linguagem exata para essa tradução, é isso? É isso, e exatamente, não tem que respeitar a inteligência do leitor. O leitor é inteligente, ele entende bastante coisa. Uma boa parte dos leitores tem, inclusive, críticas muito construtivas, e é aquela coisa, né? O Conjura é lido por pessoas que não são apenas operadores de direito. Isso é muito legal. Porque eu era leitor do Conjura antes de trabalhar no Conjura, por exemplo. Então, é importante atender a sociedade de uma forma mais plural. E, de novo, o operador de direito acha isso bacana porque ele consegue ter na mão um link ou mostrar alguma coisa que exemplifique o que ele está discutindo, um caso que ele atuou, uma decisão que ele tomou, mas que para o grande público, para a família, para a mãe, para a avó. É importante que
Sobre essa questão do interesse sobre o direito, eu concordo em partes, no sentido de que os votos ficaram mais longos, existe muita informação deturpada, mas existe muita informação deturpada sobre tudo. Sobre qualquer, seja sobre futebol, seja cultura. Se você procurar receitas na internet, você vai achar receitas que vão dar muito errado. Receita básica de feijão. Então, é a questão da curadoria do conteúdo. Então, isso também, eu acho que esse estranhamento que fazem alguns operadores de direito terem um pouco de reservas em relação a esse interesse do grande público. Nosso desenho constitucional naturalmente dá protagonismo ao Poder Judiciário. E, de novo, o vácuo do poder faz com que o Judiciário atue. E muitas vezes eu percebo que o Judiciário atua de forma fundamental em questões que são importantes para a sociedade. Se o legislador não tipificou ainda, por exemplo, o crime de homofobia, eu acho muito positivo que o Judiciário, por exemplo, tipifique. Porque esse tipo de decisão é importante que impacta na vida das pessoas, porque milhares de pessoas, por exemplo, sofrem violência por conta da sua orientação sexual, e é importante que o Estado pune esse tipo de crime, de abuso, de comportamento. Então, nem sempre, na minha opinião, o Judiciário faz mau uso desse vácuo de poder. Algumas vezes a atuação do nosso Judiciário é digna de aplauso. Porque eu acho que esse interesse também ele tem um pouco da pessoa tentar conhecer qual é o seu direito também, né? Eu posso ler o conjuro, ou ler, enfim, para entender também um pouquinho, conhecer um pouquinho quais são os meus direitos também, né? Como um leigo, não um operador de direito, né? Acho que tem esse papel também, né? Assim, tem essa coisa que a gente fala, porque o judiciário, quando se mistura com a política, ele tem charme, é um assunto sexy hoje em dia no noticiário brasileiro. As pessoas se interessam. Mas o grosso da litigância no Brasil, por exemplo, é a relação de consumo. Uhum. É gente que teve problema com a fornecedora de energia elétrica, com a operadora de telefonia. A maior parte dos processos vem disso. É importante lembrar, por exemplo, eu gostei da coisa do STJ, que muitas vezes as pessoas não acompanham o dia a dia do STJ. O Conjur tem um correspondente no STJ justamente para isso. E eu até brinco com ele, cara, porque o STJ é recordista de manchete na Conjur. Porque os assuntos tratados lá são muito importantes e impactam muito a vida das pessoas. Seja sobre imposto, seja TR, seja sobre questão das heranças. Então, a maior parte da mídia foca muito no Supremo e deixa um pouco de lado o STJ, que é onde muita coisa acontece, muita coisa que impacta a vida das pessoas. Rogério, se tu permite fazer uma parte aqui, que eu acho que esse ponto é... Claro. Não, eu falei do STJ justamente por isso, porque eles são ministros iguais, a gente tem mais ministros que tem no Supremo e não é dada uma relevância tão grande ali para o público geral, né? O Conjur, ele dá essa relevância, mas acho que a população não percebe o impacto que o STJ causa na vida dela, né? E acho que tu comentou bem que as grandes causas hoje não estão na grande mídia, né? Então, assim, qualquer decisão que saia, prisão em segunda instância, as discussões muitas vezes ficam limitadas e adstritas àquelas que estão na televisão, né? Que são os crimes de colarinho branco, aquele meia dúzia de político que é afetado pela decisão. Mas a grande massa dos processos, a grande massa que seria, no caso, prejudicada pela decisão, pela prisão em segunda instância, muitas vezes ela não é nem trazida à discussão, né? E eu acho que é isso que é na curadoria que precisa ficar muito claro e saber a linguagem para passar para o leitor, que às vezes ela não é efetuada, né? Então, muitas vezes a discussão fica adstrita ao Supremo ou a meia dúzia de processos, sendo que
milhares de presos seriam condenados pelaquela situação e que, às vezes, essa discussão não chega no grande público, que se limita à discussão dos políticos, né? Então, a importância que acho que do jornalismo de fazer essa curadoria e mostrar o papel dessas decisões em todos os processos, ou mostrar essa visão crítica de que a decisão ela não afeta A ou B, que a decisão não é politizada. Essas decisões elas afetam a grande quantidade de processos, né? E acho que isso é um detalhe que tem que ser feito, e aí, como tu bem pontuasse, o Conjuro faz isso, né? Então, lembra aquele caso do julgamento de prisão em segunda instância, que o pessoal focou muito no Lula, né? Mas a ação, ela era anterior até a própria prisão dele, né? Já era uma ação anterior que discutia essa questão. Mas como, às vezes, essa falta de levar uma informação é um pouquinho mais apurada, ou até a falta de interesse das pessoas de lerem uma informação um pouquinho mais apurada, né? Ela acaba maquiando toda uma discussão. Sim, essa questão da segunda instância eu acho emblemática assim, do trabalho da imprensa, porque tem a história do Código Russo, aí tem o Código Penal para o Lula, e a política, essa polarização política, até essa palavra polarização porque virou clichê, mas essa polarização política contaminou o noticiário inteiro, inclusive o noticiário de direito. Gosto muito de trabalhar na Conjur porque a gente sempre fala do direito em si, não do direito aplicado a fulano, a ciclano. Isso é muito legal e eu acho que é fundamental na cobertura da imprensa. Nessa questão da prisão da segunda instância, eu lembro que alguns profissionais publicaram que, sei lá, milhares de presos seriam soltos no outro dia e teve muito ruído, muita desinformação, seja por canais oficiais, seja por WhatsApp. E eu lembro que nesse dia a gente na Conjur trabalhou bastante para explicar que não. Não libertariam milhares de assassinos no outro dia por conta disso. E o jornalismo tem essa responsabilidade, né? De ser técnico e também de ser cético. É importante que o profissional de imprensa saber que ele tem que confrontar uma informação, mesmo de um operador de direito, com outro operador para entender. Porque às vezes as coisas não são bem assim, né? Às vezes as coisas são passadas de uma maneira enviesada e é importante a gente confrontar essas versões. E de novo, é ótimo você ter gente de confiança que entende infinitamente mais do que você sobre justiça e leis, e nisso torna muito fácil trabalhar no Conjur, porque a gente tem fontes do mais alto calibre para orientar a gente, né? Eu me sinto muito seguro de pedir uma opinião para o professor Lênio sobre algo, e ele é muito generoso, por exemplo, de explicar por A mais B o que acontece, o que é, o que não é. E isso dá uma segurança danada para o repórter que de repente não é um advogado, mas ou um bacharel em direito, mas que sabe. Como é que tu faz esse trabalho, Rafa? Assim, como é que tu escolhe o que cobrir? Pelo jeito, vou fazer duas perguntas. Uma é como é que tu escolhe o cobrir, o que é importante. Vocês têm essa coisa que é muito comum na internet, né, no jornalismo da internet, de o que rende mais, tem mais clique, o que tem menos clique, ou isso não afeta. E uma segunda pergunta é a questão das fake news, então, chegaram ao judiciário, então você também tem que desfazer fake news, como essa fake news que tu acabaste de falar, amanhã Sim. Vai ter milhares de assassinos na rua depois do julgamento da STF. Então, como a gente tem, no Conjuro a gente tem 3 editores, a gente tem, eu brinco que é o triunvirato, então eles centralizam essas escolhas de pautas. Tem o nosso diretor, que é o Márcio Scher, que sempre está presente, sugerindo alguma coisa,
apontando um caminho para cobrir. E os repórteres, eles também sugerem pautas. Eu lembro, recentemente eu fiz uma reportagem especial sobre o uso dos tribunais, dos juizados especiais como um instrumento de censura. Eu peguei um caso específico, que é o caso do escritor chamado João Paulo Cuenca, que ele foi processado porque ele parafraseou uma frase do escritor francês do século XVII. E era uma frase em que, enfim, era uma frase que falava que a frase original era que o último francês só será livre quando o último padre for enforcado com as tripas do último monarca, se não me engano. O último monarca. E ele parafraseou essa frase usando o clã Bolsonaro e os pastores da Igreja Universal. Ele começou a sofrer com uma série de ações em massa. Falei com o advogado dele, Fernando de Deu, que me explicou muito bem isso. De juizado especial. E isso desvirtua completamente o sentido do juizado especial, porque o juizado especial é algo para democratizar a justiça. Por exemplo, eu tenho um problema aqui com a minha operadora de telefonia, não tenho um advogado, mas eu preciso resolver isso, estou com o meu direito violado, vai lá no juizado especial. É muito fácil você ajuizar uma reclamação no juizado especial, é simples. É um instrumento de cidadania, na verdade, que foi deturpado, porque você garante direito às pessoas e acabou que, por conta disso, o João Paulo Cuenca recebeu 300 processos de diferentes partes do país, muitas com a fundamentação igual, e isso caracteriza, na opinião dos especialistas, não na minha, assédio judicial. Que é quando você usa o direito como instrumento de opressão para calar um rival, alguém que se opõe ao que você acha que é o certo no mundo. Isso aconteceu um pouco também com a Elvira Lobato, uns anos atrás. E essa foi uma pauta que foi sugerida, por exemplo, de fazer um levantamento e de publicar. E eu acho que foi uma das melhores reportagens que eu fiz esse ano, no sentido de relevância em relação à justiça mesmo, do uso errado de um instrumento de cidadania nesse risca-faca político que a gente vive. Nesse cenário, vocês sofrem com ela... matar o mensageiro, né? Em vez de a mensagem não me agrada, eu vou matar o mensageiro. Vocês sofrem com isso? Matérias que, de repente, alguém não gosta da matéria, de ser, sei lá, xingado na internet, caixa de comentários das matérias. As pessoas extrapolam isso para ou xingar o veículo que trouxe uma notícia que me desagrada, como é muito comum, por exemplo, no esporte, né? Claro que tem uma diferença muito Sim. grande entre o judiciário e o esporte, mas isso acontece? Eu não sei se a diferença é tão grande não, Rogério. Tá bom. Acontece em menor escala, mas acontece. Mas não no sentido de, sou ameaçado, tenho que trocar meus perfis nas redes sociais. Mas acontece, por exemplo, você... Na cobertura, por exemplo, do escândalo da Vaza Jato, se você olhar os replies de um tweet sobre isso, do Twitter oficial da Conjur, você vai ver que a galera tá matando o mensageiro, realmente. Então, isso não é um problema que acontece, né? Eu tive um chefe na Folha que falava que se ninguém se incomoda com o que você escreve, você está fazendo errado. Então alguém sempre vai se incomodar. Não tem como se livrar disso. Sim. E é bom, é relevante, é interessante. Nas coisas da Vaza Jato, a Conjur publicou um texto que foi a gente levantou quantas vezes naqueles arquivos
as pessoas envolvidas na operação falavam da gente. E deu quase 24 mil menções. Então, a gente até brinca que os caras da Lava Jato falavam mais da gente do que a gente deles. Então, e boa parte das mensagens não era positivo. Enfim, mas faz parte do jogo. O jornalismo incomoda, não tem jeito. Dizem que a crítica é a glória de quem escreve, né? Alguém sempre vai se incomodar, mas as pessoas... Tem uma coisa da internet, bom de trabalhar com a internet é isso. É muito fácil você atacar alguém, é muito fácil você praticar o hate de internet, sabe? Eu sofri isso cobrindo cultura, cobrindo gastronomia. Futebol, então, eu tive um período que me fez desistir de vez do jornalismo opinativo. Eu tive um blog que falava de futebol, que, nossa senhora, cada dia tinha 100 e-mails na caixa de entrada. O fã de futebol é muito passional, né? É muito engraçado. E sim, o mais Rogério... incrível é que tu tenha conseguido um hater cobrindo gastronomia, né? Isso deve ter um case... Então, eu era bonzinho, não era tão ruim, não. Desculpa, Arthur, eu ia falar alguma coisa. Não, eu ia perguntar que como o Rafa cobriu tanto o esporte como hoje a política e o direito, se, guardadas as proporções, o comentário passional, o hater, também tem tanto em um quanto em outro, né? Imagino que um tenha um grau tanto maior, mas que tu ainda tenha que conviver com isso e quase que diariamente ali no Conjuro, né? Essa migração do hater do esporte hoje para a política, né? Essa torcida que se criou, né? Então, tem uma coisa que a gente sempre pensa, né? A gente sempre, por exemplo, tenta explicar e aí eu vou te responder um pouco essa pergunta nas nossas reportagens, sobretudo sobre direitos constitucionais, o papel contra-majoritário que o Supremo tem. Isso é muito importante porque o ministro do Supremo, por exemplo, ele tem autonomia de analisar um caso, entender, interpretar as nossas leis e aplicá-las, independente do que a opinião pública ache. O papel contra-majoritário é esse. Ele pode... Isso é importante porque faz com que os nossos intérpretes da Suprema Corte eles consigam resguardar direitos de minorias. De novo, a história lá da tipificação do crime de homofobia. A gente vive num país que, infelizmente, ele é muito marcado pela homofobia, é muito machista. Acredito que, se tivesse um plebiscito, as chances dele não passar poderiam ser grandes. Mas tá aí. E essa é uma das coisas que eu acho mais bonitas que eu aprendi no direito, que é o papel contra-majoritário, que é resguardar, porque o direito ele não depende da aprovação popular, não depende do instituto de pesquisa, não depende a voz do povo não é a voz de Deus no direito. A voz de Deus no direito é a civilidade, é o Estado de Direito, é a Constituição. E eu não tenho o menor problema de desagradar as pessoas cumprindo direito, também porque eu entendi o significado disso. É importante para o jornalista, em qualquer área, ele saber que ele tem espaço e usar isso com o máximo de responsabilidade. E, de novo, né? E por isso que é bom ser repórter, é um negócio que eu sou apaixonado. A maravilha de ser repórter é que você escuta gente que é muito especialista e é muito boa naquilo que você cobre. E eu acredito... Hoje em dia eu defendo até eu brinco com os meus amigos, que eu tenho muitos amigos da cobertura esportiva e de vez em quando eles mandam um link de algum conhecido e tal. Seu amigo fulano de tal, ele aqui, ele passou um pouco do ponto nessa crítica aqui, não sei o que, passou da linha e tal. E realmente é muito difícil fazer jornalismo opinativo. Eu acredito que as pessoas iam fazer até uma quarentena, sabe? Porque
é muito... Não é sempre que você está bem propinado com responsabilidade sobre alguma coisa. E a maravilha de ser repórter é isso. Eu cubro direito, mas eu posso consultar gente que é muito mais... infinitamente mais entendida que eu, e como eu consulto vários, eu consigo mediar isso para ter um trabalho mais equilibrado público. Tem uns advogados entrando aqui, a Margarete Hernandes mandou um beijo para o Arthur, do Clube do Arthur, e o advogado Tulo Cavalazzi fez uma pergunta aqui, uma comparação. Ele falou que quem cobre política, descobrisse política, cobre os gabinetes, os corredores, enfim, tem acesso ao político fora, né, do parlamento, enfim. Se isso acontece também como é que isso se dá na cobertura do judiciário, né? E aí eu já emendo uma outra pergunta para ti também, que queria entender quais são os desafios que tu enfrenta nessa cobertura, assim, o que é mais difícil? Então, assim, né, a cobertura, existe essa cobertura de gabinete também, e o que é mais difícil para cobrir o judiciário? O que tu tivesse que desenvolver de qualidades, digamos assim, como jornalista, para cobrir o judiciário especificamente? Olha, né, a Conjura ela tem correspondentes em algumas cortes do Brasil, do TJ São Paulo, do TJ do Rio, nas Cortes Superiores de Brasília. A gente tem um correspondente que cobre o Judiciário dos Estados Unidos. E tem repórteres como eu trabalham muito soltos, fazendo algumas coisas. Então eu cubro bastante coisas do TJ de Santa Catarina. Eu cubro algumas questões de direito constitucional, como eu te falei, da coisa da liberdade de expressão. E você vai criando algumas afinidades com o direito, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de cobrir direito penal. Eu consigo entender bem as decisões, é muito fácil para mim, hoje em dia. E você tem algumas áreas do direito que são muito mais complicadas que são desafiadoras, e você vai gostando muito de cobrir porque você vai apanhando todo dia. O direito tributário era um negócio que parecia física quântica para mim antes. E hoje em dia eu consigo entender um pouco, mas muito pela generosidade das fontes, né? De perguntar, fazer o cara desenhar para você aquela decisão. Direito do trabalho dá muito trabalho, como sugere, porque as acórdãos, as decisões são muito longas, e eu acredito que eu não precisei criar nenhuma qualidade especial como jornalista, mas eu precisei voltar para o básico. E isso é muito bacana, porque quando você trabalha há muito tempo na imprensa, tem algumas coisas que você acha que você sabe tudo, né? E não, o bom é você não saber nada. Quanto mais você se convence que você não sabe nada, mais você consegue ir bem nas coisas. Eu tenho umas coisas muito básicas, por exemplo, se eu vou escrever sobre uma decisão, eu me proponho ela inteira. Acho que essa é a grande diferença do jornalista especializado que cumpre seu papel direitinho, do cara que corre muito atrás, porque às vezes a decisão, às vezes o jogador ele dá 1000 motivos para você achar que ele vai tomar uma decisão, e no final ele muda e toma outra decisão. Ele só estava explicando tudo aquilo que ele pensa, que ele refletiu para chegar naquele ponto. E algumas decisões são muito grandes. Então, é o básico do básico. Se você vai escrever sobre algo, leia inteiro. E se preocupe com a linguagem. Linguagem é fundamental. A linguagem é muito importante no jornalismo jurídico. Porque é o tipo de cobertura que te dá espaço para você ser simples, direto, mas sem ser pobre, no sentido do vocabulário. Eu brinco, a minha esposa sempre brinca que eu adoro usar palavras estranhas. Assim, né? E o jornalismo jurídico dá essa oportunidade, até involuntariamente. Porque às vezes você entrevista alguém e o cara usa um termo como patranha, que é um negócio que eu adoro, e eu posso colocar o texto que ele falou.
Então tem essa especificidade. Acho que a grande questão da cobertura jurídica é a linguagem e disposição para ler os acordos. Assim. Não é. Pode falar. Eu acho que tem um pouquinho a curiosidade, né? Que o jornalista, às vezes, deixa de exercitar um pouco a curiosidade e quando acha que já sabe tudo. Enfim, a curiosidade eu acho que é uma grande amiga do jornalista, né? Do repórter, né? Ah, sim. É a melhor aliada do repórter. É cara de pau e curiosidade. Porque em alguns momentos você tem que ter cara de pau também de perguntar coisas incômodas. Em outras você tem que ter a humildade de perguntar coisas que para um operador de direito são simplórias, assim, mas se você não sabe, se pergunta. E isso é muito legal. É melhor perguntar antes do que ter que pedir desculpa depois pelo equívoco, né? Ou tomar um processo, né? O processo pode ser bem mais complicado, é verdade. Se fosse os operadores de direito compreendem isso, entendem essa necessidade de explicar e reexplicar e explicar de novo, no geral. Sim. O operador de direito é um dos melhores tipos de fonte, na minha opinião. Porque em eu trabalhei com cobertura de cotidiano, cultura, esporte. Em alguns momentos as pessoas não querem falar, não estão a fim de falar. O operador do direito não, ele tem necessidade de explicar as coisas. Eu vejo essa boa vontade dele explicar para a sociedade o que ele faz, por que aquele tipo de decisão é importante. É um tipo de fonte que ele é muito... a maioria... Acho que 99% das minhas fontes são muito generosas nesse sentido de não, você está aqui, vou te explicar. Tá? Às vezes não dá para explicar por mensagem. Eu vou lá, ligo para ele me explica direitinho. Então tem de todos os níveis, seja o advogado, o desembargador, o ministro, o juiz, o promotor, seja qual área do operador de direito, eles são muito generosos nesse sentido. Porque não interessa para eles que alguém deturpe o trabalho deles, né? Esse entendimento justamente porque sociedade... eles têm noção da importância dele. Então é muito fácil você pedir orientações com uma fonte. Esse entendimento da sociedade, do que está acontecendo no jurídico, ele é importante para vocês também, eu imagino, né, Arthur? Para o advogado também é importante que as pessoas tenham acesso a uma informação qualificada, tenham acesso a Claro, explicação do que está acontecendo. Porque é muito melhor. Se a informação ela já vai ser divulgada, é melhor que ela seja bem divulgada, né? Então, dá muito mais trabalho depois que sai uma informação atravessada, tu ter que explicar ou que não era aquilo, ou que era de outra forma, ou que aquela matéria ou aquela forma que foi divulgada, às vezes foi contrária do que a decisão tinha falado, porque a decisão... Ela, lá no último parágrafo, fez uma vírgula e modificou tudo que tinha dito antes e quando a informação circulou, ela não se atentou. Então, um trabalho de curadoria de análise e de curiosidade do jornalista, quando ele está, elaborando o texto sobre o jurídico, principalmente consultando as fontes, para que não tenha essa dificuldade de passar a informação do jurídico para o leigo, ou para alguém que não não necessariamente um leigo, mas alguém que não atua diretamente no dia a dia, eu acho que nos auxilia muito para ter uma linguagem mais concreta, mas sem perder o conteúdo e a qualidade. Eu acho, quando bem feito, vale muito a pena tu consultar, de fato, as fontes, como o Rafa falou, para que tenha esse conteúdo jurídico de qualidade e não tenha só replicando a informação sem essa análise um pouco mais minuciosa de contato com as fontes de uma linguagem clara, acessível, mas que não perca o conteúdo. Rogério, acho que isso fica bom para a gente, bom para o jornalista, porque ele vê que aquele material que ele está produzindo, ele é claro para todo mundo, o jurídico gosta, quem está lendo gosta, então o jornalista ele também vai gostar desse material que ele produziu, porque todo mundo está vendo a relevância daquele conteúdo. Então, para a gente auxilia muito quando tem essa
esse zelo do jornalista em procurar as suas fontes e não ter aí a vergonha de perguntar, como bem disse o Rafa, que é melhor perguntar do que levar um processo ali depois de alguém que não gostou como saiu a notícia, ou se ela saiu equivocada, ou saiu atravessada, né? E aí, Rogério, se me permite fazer mais uma pergunta para o Rafa, ainda naquela questão... Pode falar. Desculpa, eu só vou ter que te pedir, assim, que seja bem breve, porque o nosso tempo está acabando, daqui a pouquinho o Instagram nos derruba. Não, é só para encerrar. Eu não sei se ele continua derrubando, eu não sei se a live está limitada a 1 hora, mas acho que ela permite... Uma hora. Tá bom, 1 hora. Não, só aquela questão do contra-majoritário, até que ponto essa publicidade das decisões, esse televisionamento, ele está fazendo com que o direito e o Supremo deixe de ser contra-majoritário e comece a levar a opinião pública e o povo mais a sério nas suas decisões, né? A gente vê ministros, às vezes, dando decisão de acordo com a opinião pública porque tem uma forte pressão popular, né? Então, até que ponto esse fato de ser contra-majoritário ele está perdendo um pouquinho em função dessa pressão popular, principalmente no Supremo? Eu acredito que tem essa coisa do espírito do tempo, né? A gente vive... Se você tem poder, você é pressionado no Brasil de hoje. Muito pressionado sempre. Seja que tipo de poder você tem, seja você um deputado, um ministro. O Supremo tem um remédio contra esse tipo de coisa, que é o colegiado. São 11 ministros, então precisa de 11 cabeças se levarem pela pressão popular para algo passar. E a Corte tem ido bem nesse sentido, porque eles têm tomado algumas decisões importantes que são populares e que, por exemplo, levaram ministros a sofrerem o tipo de assédio que seria inimaginável 10 anos atrás. Imagina uma manifestação na porta do prédio que o ministro mora, que nem aconteceu aqui em São Paulo com o ministro Alexandre de Moraes. Imagina ter dados expostos, CPF. Eu acho que, na medida do possível, o Supremo tem feito um excelente papel, inclusive para ajudar o Brasil a não ficar tão paralisado por conta da crise sanitária e de mediar esse conflito da administração pública no âmbito federal, estadual, municipal. Eu acho que o Supremo foi muito bem nisso, de modular os efeitos dessa crise. Acredito que poderia ter sido bem pior não fosse a atuação dos ministros. Pelo jeito, não sei se é porque a gente está falando com o pessoal que conhece do direito, mas o Zuckerberg não nos derrubou. Passamos de 1 hora, ele não nos derrubou. Eu acho que tem o poder do judiciário aí já se manifestou. Mas, ou mudou e eu não estava sabendo. Mas, enfim, eu acho que o nosso tempo... Eu te agradeço muito, Rafa, te agradeço a atenção, a disponibilidade. Se quiseres deixar alguma mensagem final aí para quem vai trabalhar no jornalismo, né, especializado, se é um caminho também para trabalhar, mas eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, pela participação. Obrigado também, o Arthur, pela contribuição. Mas, enfim, fica à vontade, Rafa. E mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Basicamente, é um caminho, sim, trabalhar com jornalismo especializado. É muito bom você se aprofundar no que você trabalha. Mas sem perder um aspecto que durante muito tempo era motivo de gozação com meus amigos não jornalistas, né? Que é uma questão de, você é especialista em generalidades. Sou, não preciso ser especialista em tudo. Mas eu conheço gente que é especialista. Então, o jornalismo segmentado é bem interessante. O universo jurídico é muito rico, muito interessante, tem muito... Não vou dizer mercado, mas tem muita matéria-prima de trabalho para se fazer reportagem. Nosso judiciário é bem transparente na medida do possível
E o repórter que sabe cavar sempre vai atrás de boas pautas. E a gente vive uma era de conflitos de direitos, né? Então é muito bacana cobrir direito. Matéria-prima não falta. Não falta, não falta. E o conselho é basicamente não ter preguiça e fazer o básico da reportagem. Fazendo o básico da reportagem, você pode cobrir qualquer coisa. Se você não ter vergonha de perguntar, se você for minimamente bem intencionado, você vai cultivar fontes, você vai estabelecer laços, você vai receber pautas exclusivas e você vai começar a se destacar no meio que você escolher. O segredo para cobrir jornalismo de justiça é o mesmo para cobrir qualquer tipo de jornalismo. Dá trabalho, mas tudo dá muito trabalho no jornalismo. Tudo, qualquer área, qualquer atividade, seja você repórter, editor, assessor de imprensa, tudo dá muito trabalho, mas se você tiver disposição e conseguir cativar as pessoas com a sua conduta, não tem erro, não tem segredo. Esse é basicamente o conselho. Queria agradecer de novo o convite de vocês, muito bacana, e é isso, disponham. Obrigado, Rafa. Obrigado, Arthur, também. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí na caminhada. Tudo de bom. Para vocês também, um abraço. Valeu, Rafa. Valeu, Rogério. Essa live vai ficar disponível no Instagram para quem tiver interesse em rever ou ver ela inteira. Quem pegou só um pedaço, vai estar disponível no Instagram da ACI, no Imprensa SC. Um abraço, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Até mais, valeu.